Pessoal, bom dia. Se você estiver assistindo isso de dia, pra mim é de dia, agora são 10h25 da manhã de domingo. Hoje é que dia do mês? Nem sei. Bom, tem muito tempo que eu não gravo vlog, tô até desaprendida. Tem muito tempo que eu não gravo, tem muito tempo que eu não apareço aqui no canal. Apesar de que no Instagram eu até dei um tempinho, assim, diminuir a frequência das postagens, mas eu ainda estou por lá. Mas no YouTube eu dei uma super sumida. E vocês estão me perguntando se aconteceu alguma coisa, parará, pedindo pra eu voltar a gravar vlog de story vlog, né, de estudo que vocês sempre pedem. E eu resolvi que hoje eu ia gravar um vlog normal, mas antes de tudo eu queria vir aqui dar uma explicação de por que eu dei essa sumidinha. E algumas pessoas vão entender, algumas pessoas talvez não, mas é isso, vai demorar uns, sei lá, 5 minutinhos. Então se você quiser adiantar pra parte do vlog mesmo, tudo bem, tudo certo. Se não, pode ficar aqui que você vai entender. Bom, o que acontece? Há algumas semanas atrás, ou então alguns meses talvez, algum tempo atrás, eu notei que eu estava diferente de mim mesma. Eu tava muito esquecida, minha memória tava péssima, eu não tava lembrando das coisas básicas, assim, do meu dia, sabe? Tipo assim, às vezes, sei lá, alguma pessoa me fala alguma coisa, passa 2 minutos, eu não lembro mais. Meu chefe falava alguma coisa comigo, eu simplesmente ignorava, esquecia totalmente. Ou então eu anotava na minha agenda e ia lá e esquecia de olhar na agenda, sabe? Vocês estão ouvindo um barulho porque eu tô lavando roupa ao fundo do vídeo. Então eu notei que eu tava muito esquecida, eu não tava conseguindo focar naquilo que eu tava fazendo. E as pessoas estavam começando a notar isso. Então, algumas pessoas me falaram, você já pensou em procurar um psicólogo, um psiquiatra pra, sei lá, poder te ajudar a concentrar melhor? Você tem tantas coisas, você tem tantas responsabilidades no seu dia, às vezes você não tá conseguindo administrar direito e tal. Então, eu resolvi procurar um psiquiatra pra poder, sei lá, desabafar talvez e falar do que eu tava passando, do que eu tava sentindo no meu dia, de como que eu tava tendo problema no meu dia a dia por causa da minha mente. Isso era uma coisa normal, se era só cansaço, se eu tava precisando me organizar melhor, o que ele tinha pra me falar com essa queixa que eu estava levando. Aí chegando lá, a gente teve uma conversa super longa, ele me perguntou várias coisas da vida, né, tipo, minha relação com meus pais, sobre a minha filha, sobre o meu Tomás, me perguntou um monte de coisa, foi de uma consulta grande. E aí, em algum momento, eu comecei a chorar no meio da consulta, porque eu acho que ele foi tão, assim, fundo no que a gente tava falando, que eu comecei a ficar meio emotiva, sabe? E aí ele me perguntou se eu tinha muita vontade de chorar. Aí eu falei assim, sim, mas eu acho pra mim isso era normal, né? Tipo, sim, todo mundo, né? Às vezes a gente tem problema, a gente chora, a gente, né, desabafa e tudo bem. E aí ele perguntou assim, quando você tem vontade de chorar, você chega a chorar? Eu falei assim, sim. E aí ele foi me perguntando mais um monte de coisa, perguntou como que era o meu sono, e isso era uma reclamação muito grande que eu tinha. Porque eu tava dormindo muito. Vocês me conhecem, vocês sabem, que me acompanham, principalmente no Instagram, sabe que 9 horas da noite, 10 horas da noite eu já tô tipo assim, eu preciso dormir. Então, eu tive um ápice de sono extremamente longo, que eu fui dormir tipo era 7h30 da noite, eu já tava de pijama na cama pra dormir. Acordei no outro dia, 5h30, como a minha rotina, mas eu acordo super cansada, com muita dor no maxilar. Eu pensei, isso é bruxismo, né? Vou no dentista, resolve e tal. E aí eu tava sentindo muito cansaço e eu não tava descansando no meu sono, embora eu tava dormindo muitas horas. Então 7h30 da noite eu já não queria fazer mais nada, eu só queria dormir. E acordava no outro dia de manhã super cansada. E aí eu falei isso com ele, pensei, realmente eu tô dormindo até demais, às vezes você tem alguma coisa pra me ajudar a dormir menos, porque eu preciso ser mais produtiva no meu dia. Eu tenho a faculdade, eu tenho meu estágio, eu tenho a minha filha, minha casa, e além disso eu tenho que estudar pra faculdade. Tenho o YouTube que eu não consigo entregar o que as pessoas esperam no meu canal, porque eu tô muito cansada, muito desmotivada. E às vezes eu falo, não quero mais fazer YouTube, eu não quero mais responsabilidade. Falei tudo isso pra ele. E eu falei, talvez se eu dormisse menos, eu conseguiria produzir mais, mas eu não consigo, porque eu tô muito exausta. E talvez não é nem cansaço físico, a minha mente, sabe, não tá conseguindo. Porque dormir 7h30 da noite, gente, isso não é nem razoável, sabe? Porque a maioria das pessoas faz o que eu faço. Essa é a realidade de muitas brasileiras. E tá cansada, tipo assim, ao ponto de eu ter que deitar e dormir 7h30 da noite, eu tava achando muito. Então eu falei assim, eu preciso ficar pelo menos, sei lá, até umas 11 horas. É normal, eu não quero dormir 2 horas da manhã. Mas 11 horas da noite eu já conseguiria produzir mais. E aí eu falei isso tudo com ele. E aí, no final da consulta, eu fiquei super surpresa. Super surpresa? Pode falar isso? Eu fiquei bem surpresa porque
ele me receitou 2 remédios e eu não esperava, eu achei que ele me passa, sei lá, uma coisa pra eu despertar, uma coisa pra eu ficar mais atenta, pra eu focar mais no meu dia a dia, pra eu não dormir tanto. Mas ele me receitou 2 remédios, que um deles foi Valium, que é um remédio pra auxiliar no sono, pra dormir. Eu falei assim, não, mas eu não quero dormir mais, você não tá entendendo. Ele falou assim, não, isso aqui não vai te fazer dormir mais, vai te fazer dormir mais pesado, vai te fazer descansar mais no seu sono. Porque eu realmente não tava descansando, ainda não tô, vocês vão entender. E aí ele me receitou Valium e também me receitou Centralina. A receita tá lá no meu carro, depois eu vou mostrar pra vocês. Ele me receitou Centralina, que é um antidepressivo, e eu fiquei super confusa com essa receita, porque eu fiquei pensando assim, dias. Será que eu tenho depressão? Será que eu tô tendo crise de ansiedade? Eu acho que ansiedade não é. Eu não me considero uma pessoa que tenha crise de ansiedade, porque eu tenho várias amigas que têm esse problema, que têm essa doença, que tem crise de pânico, crise de ansiedade, e não é o meu perfil, não é alguma coisa que eu tenho. Mas aí eu comecei a pensar nas minhas crises de choro, no meu sono em excesso. Eu falei assim, será que eu tenho depressão? Só que isso não é uma coisa que você fala quando você tem a vida que eu tenho. Eu me considero uma pessoa super privilegiada, porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho não só financeiro, eu não passo dificuldade de nada, eu também não passo dificuldade emocional de nada, porque eu tenho um apoio gigantesco da minha família, da minha mãe, dos meus amigos, de todo mundo. Então, isso não é uma coisa que eu nunca nem cheguei a comentar com ninguém, nem com a minha mãe, que vocês sabem que eu tenho um relacionamento com a minha mãe, gente, que eu não escondo nada dela, nada. E eu nunca falei com a minha mãe, falei assim, mãe, será que eu tenho depressão? Porque isso é uma coisa que eu tinha vergonha de falar, porque você, depressão? Você tá louca? Depressão? Você tem tudo, menina, que depressão? Vai caçar vergonha, vai arrumar um serviço, vai lavar uma louça. Era isso que eu pensava. E ainda, confesso que eu ainda penso assim, até de falar essa palavra depressão, vocês também que eu tô falando e rindo, porque não é uma coisa que eu acredite que eu tenha. Então, eu peguei essas receitas que o médico me deu, guardei na gaveta, não tomei nenhuma medicação, porque não sei se foi... eu não quero falar isso sem diminuir... Eu não quero falar isso diminuindo a profissão dele, diminuindo o trabalho dele, mas eu acho que foi errado, sabe? Ele me receitar isso, porque talvez... Eu não acho que eu tenha depressão, mas talvez eu esteja muito estressada, eu esteja muito sobrecarregada, eu esteja carente, que isso é uma coisa que é muito difícil pra mim, ser sozinha. Eu não gosto de morar sozinha, não moro sozinha, né? Eu moro com a Olivia, mas ter uma companhia adulta, antes eu sempre morei com a minha mãe, depois eu morei com o Tomás, então eu nunca morei sozinha, sem um adulto pra eu conversar, sem uma pessoa pra me ajudar, pra eu dividir meu problema, tipo, de conversar e desabafar, sabe? Eu nunca fiquei sozinha. Isso é... Olha, pode falar. E por mais que seja uma coisa que é ruim pra mim, ser sozinha, estar em um relacionamento que também não é bom pra mim, nem pra outra parte, também não é legal. Então, não é que eu, tô dizendo que é melhor só do que mal acompanhada, porque eu nunca tive mal acompanhada, nem com o Tomás, nem com o Guilherme, sempre foram ótimas pessoas, mas não era um relacionamento que seria ideal pra vida que eu quero. Então, me magoou muito isso de não ter uma pessoa, não seja um homem, mas até com a minha mãe, eu sempre ligo pra minha mãe, tipo, fim de semana, ai mãe, o que você tá fazendo? Vem pra cá, senta aqui no sofá comigo, sabe? Minhas amigas, ai, o que você tá fazendo aí? Fica aqui comigo. Porque eu sou muito carente. Todo mundo que é meu amigo sabe, tipo assim, eu vou na padaria, no serviço, aí eu falo, ai, vamos comigo, porque eu odeio ficar sozinha, eu odeio ficar sozinha. Pode ser que eu culpe o meu signo, pode ser. Mas é da minha personalidade, eu sou uma pessoa muito carente de companhia. Não entendam que eu tô dizendo isso só em relação a um parceiro, tipo assim, homem, casamento, sabe? Eu sou carente de família, eu sou carente de amigos, eu sou carente de homem, eu sou carente de tudo. Então, as minhas amigas até falam assim, não, Marcela, eu tô na faculdade, falam assim, vamos lá embaixo comprar um pão de queijo comigo. Eu falo assim, não vou não, tudo você tem que me chamar, que saco, tudo você tem que chamar os outros, resolve sozinha, nananã. E é assim, gente, eu sou super assim. Eu não consigo fazer nada sozinha. E estar em casa sozinha, resolvendo as coisas sozinha, estava me angustiando muito, 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 muito. Porque eu pensava, tipo, meu dia não acaba. Sempre tem uma função que eu vou emendar na outra e que ainda vai estar incompleta, que eu ainda não vou ter conseguido fazer de uma maneira bem feita. Isso estava me frustrando, estava me angustiando, estava me sufocando. Eu não tava dando conta. E não porque eu me esforçava e não conseguia, mas eu não tava conseguindo nem me esforçar, sabe? Eu chegava assim, não, eu tenho que estudar. Mas aí eu sentava no sofá e nem estudava. Aí eu pensei, você tá só preguiçosa. Isso é preguiça, você precisa criar vergonha na cara. Acorda pra vida, sabe? Larga seu telefone e vai fazer o que você tem pra fazer. E eu tentei fazer isso, falei assim, vou me afastar da internet, vou me afastar de YouTube, vou parar de gravar vlog, vou fazer as coisas que são assim... Não que o YouTube não seja importante na minha vida, é importante. Mas na hora que eu falo de vida real, sabe? Um filho, uma casa, essas coisas
são prioridade na minha vida. E tem que ser. Se você conhecer um youtuber que o filho não é prioridade, tá alguma coisa errada. Então eu tava pensando, eu vou me afastar e vou focar nas coisas que eu preciso focar. E aí, um monte de coisa acontece e eu não tava conseguindo mesmo, e achando que eu tava só preguiçosa, e aquela receita daquele antidepressivo na minha frente, eu falei, compro, não compro, compro, não compro. E aí eu não comprei, eu nem contei pra minha mãe, que ela era super contra eu fazer essa consulta no psiquiatra, que ela falou assim, a única coisa que ele vai fazer é te entupir de remédio. E ela tava certa, como sempre, mães estão sempre certas. Mas eu ainda não sei se foi uma receita correta, se eu realmente preciso de um remédio pra dormir, de um anti-ansiolítico, é assim que chama? Nem sei, nem pesquisei. Se eu preciso de uma centralina, se eu preciso de Valium, eu não quero aceitar que eu precise, sabe? Eu acho que eu preciso de uma outra opinião, talvez um acompanhamento com um psicólogo já resolveria. Então eu penso, mas que horas que eu vou fazer um acompanhamento com um psicólogo? Não tem, não tenho hora, não tem tempo. O único horário que eu tenho livre são os finais de semana. Isso era outra coisa que tava me sufocando muito, tava me fazendo ficar com raiva de mim mesma. É porque chegava sábado, eu queria sair, queria ir pro bar com os meus amigos, beber, e eu fazia isso. Eu chegava em casa e ficava totalmente consumida de culpa. Por que que eu saí? Eu não devia ter saído, eu tenho um monte de coisa pra fazer em casa, eu tenho que estudar, eu tenho que gravar vídeo no YouTube. Eu não posso sair, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu falava assim, gente, mas eu preciso descansar, mas eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso ter um pouco de lazer, mas eu tenho que gravar o vídeo do YouTube. E isso estava me colocando numa posição que eu tava muito confusa sobre o que eu queria. Se eu queria gravar vídeo, se eu queria... Eu ainda não sei. Eu ainda não sei se eu quero continuar aqui no YouTube, se eu quero largar a faculdade e ser só youtuber, entendeu? É uma dúvida que tá em mim, sabe? Eu acho que eu vou morrer sem saber o que é o certo pra minha vida. Então, eu vou tentar ir balanceando os dois. Por isso eu não consigo prometer frequência de vídeo, eu não consigo prometer rotina. E as pessoas comparam a gente, mas fulana de tal grava não sei quantos vídeos por semana e ela faz, edita e não sei o que, não sei o que. Gente, quando vocês forem me comparar, tudo bem, me comparem, mas comparem com pessoas que têm rotinas igual a minha, sabe? Vocês vão me comparar, sei lá, com... Eu não quero falar outro youtuber porque eu não quero desmerecer ninguém. Mas vocês vão me comparar com uma pessoa que a única coisa que ela faz da vida é ser youtuber. Não que isso seja pouco, é muito. Mas imagina você ser youtuber e ainda ter todas as outras responsabilidades de cuidar de uma casa, de cuidar de um filho, de estudar uma faculdade que não é fácil. Eu faço faculdade de Direito, eu trabalho fora, que eu tenho que bancar as coisas que eu tenho pra minha casa, eu tenho que pagar a escola da minha filha, eu tenho que pagar a conta de luz, senão corta a minha luz. Claro que eu tenho apoio financeiro da minha mãe, se alguma coisa não der certo eu posso contar com ela. Mas isso não é responsabilidade dela, eu sou adulta, vou fazer 26 anos de idade, isso é uma responsabilidade minha. Então, falei que ia ser 5 minutos, mas foi muito mais, mas eu precisava de desabafar isso com vocês, eu não quero que vocês achem que eu sou preguiçosa, mas pode ser que eu seja, e eu não sei, eu só queria que vocês entendessem como que tá a minha vida, esse final de faculdade, talvez ano que vem eu me forme, então agora eu tenho muita pressão pra dar conta, pra passar rápido. E outro dia veio uma pessoa aqui em casa e falou assim, mas você tá muito velha, tipo assim, você ainda tá na faculdade, era pra ter se formado há muito tempo, você não tem nem emprego, e a pessoa me jogou tão pra baixo, eu fiquei, porra, é verdade. Eu tenho 26 anos, eu ainda não consegui me formar na faculdade, eu ainda não tenho emprego, eu ainda dependo muito da minha mãe. O que eu tô fazendo, sabe? Então, eu preciso... Eu não sei o que eu preciso. Eu não sei. Eu só precisava de desabafar, falar isso com vocês, pra não parecer que eu simplesmente larguei do canal, não quero mais, azar, foda-se, vou pro bar, vou beber, não tô nem aí. Não é isso, sabe? É porque eu acho que eu também mereço descansar um pouco, eu também mereço esvaziar minha cabeça, pensar em coisas que não sejam responsabilidades. E eu me culpo por isso, eu me culpo pelos momentos de lazer, pode ter certeza que eu saio, me divirto, dou risada, aproveito muito. Aí na hora que eu acordo no outro dia, eu falo, não devia ter feito isso, não devia ter saído, eu não devia... Eu não tô colocando as prioridades onde elas deveriam estar, sabe? E eu falo, semana que vem eu não vou sair, semana que vem eu não vou fazer isso, e eu faço, e aí eu me arrependo, e aí eu não sei. Então... Se você tem algum conselho, alguma dica, alguma indicação médica, se você for médico, se você for psicólogo, se você for psiquiatra, se você for terapeuta, não sei, se você já passou pelo que eu tô passando, se você também é mãe, se você também tem 1 milhão de responsabilidades, comenta aqui. Não é que eu quero comentar, é porque eu quero ver que existem outras pessoas nessa situação, que não é preguiça, que não é indecisão, que não é frustração minha, se a minha cabeça tá me deixando doida, se eu tô sendo irresponsável com a minha vida, se eu deveria largar isso de internet e ter uma vida normal, sabe? Vai, faz faculdade, tem um trabalho e pronto.
Mas aí eu adoro fazer isso aqui que eu faço, eu adoro conversar com vocês, eu adoro postar minhas coisinhas no Instagram e dividir, conversar e dar risada. Então, eu não sei. Então, é isso, queria desabafar mesmo, já falei isso 78 vezes, vou terminar agora e vamos começar o vlog porque eu tenho prova quase todos os dias da semana que vem. Olha só, hoje é domingo, eu tenho prova de Direito do Trabalho na segunda, eu tenho prova integradora na terça, que é uma prova de todas as matérias, como se fosse um Enem, na terça-feira. Na quarta-feira eu tenho apresentação de um trabalho de júri simulado. Na quinta-feira eu tenho como se fosse uma prova oral de processo civil. E na sexta eu tenho prova de prática jurídica, que é onde a gente escreve as peças, tipo o modelo de OAB. Então, e aí acabou. Essa é a minha última semana de aula e eu tenho alguma coisa avaliativa todos os dias. Então, esse era o fim de semana pra eu ralar, pra eu dedicar, pra eu fazer, pra eu dar energia. Ontem eu dei uma estudada, arrumei minha casa, falta só dar uma aspirada, passar um pano. E aí eu vou ficar o resto do dia estudando pra minha prova de trabalho amanhã. E falei assim, vou gravar um vídeo desse study vlog, porque eu sei que vocês estão com saudade. Mas eu queria justificar antes, eu queria fazer vocês entenderem antes. Porque eu sempre falei que a gente tem essa relação de amizade, eu sempre abri tudo com vocês, nem tudo. Eu sempre me abri muito com vocês e acho que não podia ser diferente nesse momento, que também não tá sendo fácil, né? Já tive outros momentos difíceis na vida e eu compartilhei. Então, é isso. Eu fico muito agradecida de vocês terem assistido até aqui, de vocês terem paciência, de vocês terem calma, de vocês terem delicadeza, de vocês terem gentileza comigo. É muito importante pra mim, é muito importante pra sociedade que a gente comece a se entender e se respeitar. E eu vejo que no meu canal as coisas foram mudando pra muito melhor. O meu público foi ficando muito compreensivo, foi ficando muito, como eu posso dizer, muito amigo. O meu público é muito amigo, principalmente, né, eu recebo muito isso, mas eu não me envolvo muito em coisa errada, eu acho. E eu acho que meu público tá comigo, entendeu? Então é isso, vamos começar? Um beijo pra quem ficou até aqui. E um beijo pra quem vai sair do vídeo agora também, porque não está nem aí pra coisa de study vlog. Muito obrigada por assistir até aqui, de verdade. É muito importante pra mim. E vamos!